que foi se importar com pessoas. Nós queremos te render graças, porque chega esse novo tempo na nossa igreja. Porque existem sonhos teus que serão desfrutados por nós agora aqui nesse novo tempo. Nós sairemos sim dessas quatro paredes. Nós olharemos sim pelos perdidos, pelos aqueles que precisam das boas novas, por aqueles que não conseguiram ainda fazer com que chegassem ao conhecimento da verdade. Nós te rendemos graças e hoje nós declaramos nosso amor incondicional por ti. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade neste lugar. Me usa. Eis-me aqui. Faça aquilo que o Senhor desejar. E nos envia. Envia-nos para aqueles lugares onde o Senhor também desejar. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite, a paz. Eu estou bem feliz porque hoje a gente entra em um novo tempo aqui. Graças a Deus, essa igreja Verbo da Vida, ela é uma igreja missionária. A gente sabe da história de que os pastores Bud e Mama Jane saíram com uma palavra e vieram implantar esse ministério aqui. E hoje nós somos reflexo disso. E a gente não quer deixar com que isso fique somente restrito aqui e somente essa palavra fique somente restrita a nós. É por isso que a gente hoje vem trazer um conceito novo, talvez por alguns conhecido, mas a gente vem internalizar esse conceito dentro desse ministério aqui de Itabaiana, para que a gente possa entender qual é o propósito para o qual nós somos chamados. Será que nós somos chamados só para viver o evangelho para nós? Qual foi o principal motivo de Jesus vir à Terra? De Deus ter dado o seu Filho, com tanta dor, mas com tanto amor por nós. Então é esse mesmo sacrifício que hoje a gente vem tentar, com o coração muito grato ao Senhor por nos dar a oportunidade de se importar com os outros, de pensar nos outros, de se colocar no lugar dos outros, de sentir empatia ao ponto de você querer não só mais pensar em você, mas que você não deixe ninguém que passe por você sem você mais falar sobre Jesus. Que o nosso único propósito aqui nessa terra seja para proclamar as boas novas. Que a gente não deixe, sabendo que nós fomos salvos por Cristo, que a gente não deixe isso estar sendo retido em nós, de maneira nenhuma. Eu estou muito feliz e agradeço ao pastor por essa oportunidade de estar assumindo algo grandioso, porque eu já acredito que seja grandioso. Por ser grandioso, muitas vezes eu me achei incapaz de assumir algo que vai mover o coração de Deus para que a gente faça e cumpra aquilo que Ele nos determinou. Então, por vezes, eu falei, mas Senhor, por que me escolheu para isso? Será realmente que eu sou capaz para isso? E o Senhor foi ministrando ao meu coração. E todas as vezes, o que eu vou compartilhar com você hoje, referente a missões, faz parte do meu propósito, que o Senhor revelou para mim. Mas para eu chegar a esse propósito, eu tive que entrar aqui. Eu tive que começar lá atrás. E eu tive que fazer o maior mandamento de todos, que foi servir. Que foi me colocar à disposição para lavar banheiro, para varrer escada, para poder ensinar as crianças, para poder me submeter a horário. Eu não cheguei aqui por acaso. Por quê? Para você encontrar o seu propósito, você vai ter que mexer nos fundamentos. Você vai ter que ser transformado todos os dias. E eu pude entender que não é por mim. Não é sobre mim. Não é na minha capacidade. Eu vou fazer aquilo que Ele mandar. E, queridos, eu tenho uma coisa para falar com você. Eu sempre ouvi sobre isso, que quando a gente
tem algo para Deus fazer na nossa vida e você se submete a uma liderança, você se submete a um percurso, Deus vai falar com aquele que Ele trouxe, que é esse aqui. E Deus vai dizer, olha, é essa pessoa que vai ser colocada nesse determinado lugar. Vai caber a nós estarmos preparados para entender como prosseguir daqui por diante. E entender que não vai ser na nossa força. Vai ser na força do Espírito. Mas eu quero internalizar muito isso para vocês. Para que você consiga chegar ao seu propósito, você vai ter que enfrentar um longo percurso de renúncia. Muitas vezes de achar que eu tô abdicando de muita coisa. Mas é bom abdicar das coisas por Deus, porque com Ele nós temos a recompensa. É só com Ele. E a recompensa é você plantar aqui. Porque cada semente que for plantada aqui, você vai receber, seja aqui ou lá no céu. Que você plante agora, para que você não fique sem conseguir entender o porquê que você está aqui e sem que você consiga receber daquilo que Deus tem para você. Isso é o que meu coração quer expressar no dia de hoje. Essa gratidão ao Senhor. A gratidão porque eu consegui, por vezes, deixar o meu eu. Eu consegui, por vezes, olhar para o outro sem olhar para mim. Eu tinha vontade de determinados momentos, não seguir aquele percurso, porque é dolorido, porque é de renúncia, é de abdicar de determinadas coisas. Fiz coisas que já me levaram para o caminho que não era para estar aqui. Mas Deus tem tanto amor por nós, que lá em Salmo 139 diz que Ele já escreveu a sua história, mesmo no ventre da tua mãe. Então você não tem que não crer que Ele não tem um propósito para ti, Ele tem sim. E hoje eu estou aqui para fazer você entender que para Ele cumprir o propósito, Ele precisa do teu sim. Mas não é o seu sim aqui entre quatro paredes somente. É o seu sim de sair. É o seu sim de se esvaziar e olhar para o outro e dizer, tudo que eu tenho recebido neste lugar não vai ficar somente comigo. Não vai ficar só para mim. Eu vou compartilhar com os outros. Eu tenho até alguns testemunhos que eu tenho aprendido muito, muito, muito com o Misto, que vai ministrar aqui. Queridos, não percam essa conferência. Ela vai ser poderosa. Durante esse tempo que eu tenho andado com o Misto, eu tenho sentido alguém que verdadeiramente ama tanto o Evangelho, que não passa uma pessoa pelo lado dele para ele chegar e dizer, Jesus te ama. Você sabe o que Ele fez naquela cruz por você? Você já conheceu o processo de salvação? Eu estou aqui hoje para falar do amor de Deus por você. E aí ele parava em sinal e falava isso. Ele parava, a gente estava almoçando, ele falava isso com a mulher do garçom. Ele não mede esforços para falar do amor de Jesus. E aquilo me constrangia de uma forma. Eu falei, mas Deus, eu estou, às vezes, sendo omissa. Porque eu vim para isso. O Senhor disse, vai e faça discípulos, pregue o Evangelho. E eu não estou fazendo isso. E por vezes eu fui confrontada. E aí eu falava, Senhor, me dá experiências para que eu possa ser, pelo menos agir, como essa pessoa age, com esse coração. E recentemente, teve uma situação muito desafiadora. Porque Misto contou na última conferência que ele foi evangelizar um rapaz que estava bebendo com o pai dele. Ele foi lá, porque muitas vezes o próprio Jesus, ele ia para lugares que a gente não conseguia entender porque ele estava ali. Mas ele estava para cumprir o chamado dele. E por vezes, e aí eu estava trabalhando em um determinado município, não tem nem um mês isso. Eu estava super cansada, estava muito quente. E meu amigo foi atender uma distribuidora de bebidas. Nessa distribuidora de bebidas, ela também vendia bebidas avulso. E como era dia de feira nessa cidade, duas mulheres, duas senhoras mesmo, elas estavam na porta, pediram uma cerveja e sentaram. E eu estava lá, bem cômodo, esperando meu colega, que ele estava em atendimento, e eu dentro do carro, no ar-condicionado.
E eu falei, meu Deus, tá essas duas mulheres aqui, já de idade, elas bebendo. Eu estou aqui no conforto, sem fazer nada. E não vou falar de Jesus para elas. E aí o Senhor disse, depende de você. E no mesmo momento o Senhor me deu uma estratégia. Está tão quente, vá comprar um energético. E eu entrei, no lugar não tinha energético pequenininho. E o Senhor disse, eu fiz isso de propósito, que é para você dizer que você vai oferecer para ela esse energético que é tão geladinho e que pode saciar a sede dela também. E você vai me oferecer para elas. E aí, eu entrei, comprei o energético. Eu não cumprimentei elas no início, só dei boa tarde. E eu voltei e sentei com elas duas ali, elas duas tomando a cerveja. Quando eu sentei, aí eu falei, boa tarde, tudo bem? Ela fez, quer uma geladinha? Eu falei, eu trouxe uma. Você quer? Ela falou, não, a gente já está tomando uma aqui. Eu falei, que bom. Vem cá. E por que a senhora está tomando essa cerveja, mulher? Tem uma alegria tão melhor do que essa cerveja. Uma coisa tão boa. Ela disse, o que é? Eu falei, você precisa entender que esse calor que você sente aí, essa vontade de saciar com essa geladinha, eu tenho uma pessoa que sacia muito mais e lhe deixa tão bem que você nunca mais vai precisar disso. Ela disse, essa é crente mesmo, viu? Aí eu falei, como é que tu sabe? Ela falou, eu sou desviada. Eu falei, pai, foi para isso que o Senhor me trouxe aqui. Ela disse, eu era desviada, eu sou desviada lá da Bahia. Eu falei, pois a gente vai fazer essa reconciliação agora. E sabia, ela disse, mas eu já aprontei tanto. Eu falei, sabia que Deus não está preocupado. Jesus não está preocupado com o que você aprontou. Sabe por quê? Porque agora, nesse momento, que se você se arrepender e disser assim, Jesus, eu quero você, ele vai voltar agora para você, porque ele já está de braços abertos. As lágrimas daquela mulher começaram a chorar, ou a descer. E eu falei, pai, foi para isso que eu vim. Que depois ela estava oferecendo meu energético para todos os meninos que estavam perto. E a gente acabou compartilhando o energético. Eu falei, Deus usa tanto de estratégia, que até fez eu comprar um energético de 2 litros para salvar aquelas duas pessoas. Então, por vezes, você fazer isso, você vai ter que ter desconforto. Você vai ter que renunciar. Renunciar ao ponto de que tem horas que você vai se achar incapaz. E eu tenho, amados, eu repito, não percam essa conferência, porque eu tenho aprendido tanto com esse casal, que é a Amanda e Misto, que antes de ontem, a Amanda veio com outra, que eu falei assim, pai, o senhor está me dando na cara. Recentemente, ela está compartilhando de um grupo de empresários comigo. E aí a gente ia fazer, era o dia de autopromoção, das empresas se autopromoverem. Vem a Amanda e diz assim, eu vou falar de Jesus, Leila, eu posso? Eu falei, minha filha, não tenho como negar não isso. Ela disse, pois é dele mesmo que eu vou falar. E a Amanda lá pegou o microfone com todos os empresários e começou a dizer, eu tenho essa empresa, mas eu tenho bem maior que vocês precisam conhecer. E que tinha um ateu lá na hora. E ela falou, e que você vai hoje entender por que você está aqui na terra e por que aquela pessoa te amou tanto ao ponto de ter morrido numa cruz por você. E aí depois eu falei assim, pai, foi para isso que eu vim parar aqui nesse lugar. Eu não posso me omitir a falar de Jesus para ninguém. Eu não posso deixar de proclamar as boas novas para ninguém. E, amados, isso é só uma introdução, mas vamos lá, vamos começar. É a inspiração. Eu quero hoje falar de algumas coisas que é definir para vocês missões. Falar sobre a diferença de missões e evangelismo. E eu quero falar desse Jesus que se importa. Eu queria hoje que você saísse com o seu coração aqui ardendo e dizendo assim, a partir de hoje eu vou me importar por todos aqueles que cruzarem o meu caminho. A partir de hoje, eu esqueço eu. Eu esqueço a cara feia que fazem para mim. Eu esqueço, às vezes, que me dizem coisa que eu não consigo engolir. Que desce quadrado. Mas a partir de hoje, eu dou o meu sim a Jesus. A partir de hoje, eu dou o meu sim de que
eu vou viver para proclamar as boas novas. E eu vou fazer o que Jesus fez nessa terra, que é se importar pelo outro. Amém? E também vou falar de uma coisa que é, quando se fala em missões, se pensa o quê? Vai sair. Vou para outro país, tenho uma nação no coração. E, amados, eu quero lhe dizer que eu sou prova viva de que eu consegui entender o meu chamado. E eu não tenho nenhuma nação no meu coração. Porque missões começam aqui. Porque missões começam na sua igreja. Porque não adianta você ir sem antes você ter contribuído com a obra do Senhor. Até porque eu tenho certeza absoluta que no coração do nosso pastor, no dia que ele vê alguém preparado, ele vai dizer: eu e a nossa igreja estamos hoje preparados para enviar essa pessoa. Então, não pense em fazer para ir, pense em fazer porque essa obra está precisando de você aqui. E todas essas pessoas desse lugar aqui estão precisando de você. Amém? E muitas vezes a gente entra no campo das emoções. Eu tenho a Argentina no meu coração. Mas será que de fato é essa nação, amados? Ou será que de fato isso não está no campo das minhas emoções? Será que eu estou preparado para ser enviado? Existem várias coisas para a gente enviar alguém. Existe a pessoa estar preparada espiritualmente. Existe a pessoa estar preparada financeiramente. Existe a pessoa ter servido na igreja a tal ponto que ela tenha entendido de compartilhar de todos os departamentos, de ter aprendido em cada departamento. Posso dizer para vocês, ontem à noite eu estava falando com o Marcel, que está aqui da nossa igreja, e ele disse: preciso desligar, porque amanhã eu vou para a igreja lavar aqueles tapetes da igreja de criança. Foi para isso que nós viemos. Porque enquanto ele serviu aqui, quando chegar lá, ele vai saber que ele precisa servir também. Ele disse: então, e estão precisando muito. Eu falei: pois vá. Foi para isso que você foi para lá. Então, é para isso que nós fomos chamados, para a gente contribuir com a igreja local. E eu incentivo a você a encher de tal forma o seu coração de vontade de servir, que você não se limite a um só departamento. Se vir nos 30, a igreja está precisando de muita coisa. A igreja está precisando de muita gente. Eu vejo a igreja de criança, todo mundo acha, tem muitos tios lá em cima. Gente, não tem. A gente precisa de mais tios, a gente precisa de mais pessoas. E enquanto a gente ficar aqui e não trouxer também outros para cá, a gente não vai contribuir da forma como deve ser contribuído. Então, saiamos desse local, que nós possamos entender que quando a gente sai daquela porta, a igreja somos nós. Nós que precisamos proclamar o evangelho. Não é dizer, eu venho para aqui, para a igreja Verbo da Vida, e eu fico aqui, eu recebo e pronto. Não. Não. O seu eu aí está sendo completamente egoísta. Eu lembro que, aos 4 anos de idade, eu entrei para um movimento focolar da Igreja Católica. E a gente tinha um lema lá, todo sábado ter reunião. E a gente precisava levar nossos coleguinhas da escola. Então, a gente ia para a escola ou ia para a reunião. E todo sábado a gente tinha a tarefa de levar um coleguinha da escola. E aí o Senhor me recordou: filha, aquilo já era missões. Você estava levando a pessoa para compartilhar e saber de alguma boa nova. E aí cresci nesse movimento. Quando eu entrei para a faculdade, eu me desprendi um pouco desse movimento, mas eu tinha criado tão o hábito de estar em conjunto com irmãos, de ter reuniões, que eu vim para Aracaju e senti vontade de ir na igreja. Foi quando eu cheguei na igreja quadrangular. E lá eu sentia vontade de aprender mais do evangelho. E na minha casa, eu criei um grupo de oração. E nesse grupo de oração, nós chegamos a 53 pessoas, que não cabia mais dentro do meu apartamento. Tinha que fazer no salão de festas. E, amados, era toda segunda-feira. Eu não chegava em lugar. Podia estar na fila de banco, podia estar no shopping, podia estar. Alguém chegasse perto de mim, eu dizia: vamos para o meu grupo de oração. É toda segunda. Abria meu Instagram e dizia aqui: olha quanta gente bonita tem. E, amados, cada vez mais chegava a gente. As pessoas me ligavam: minha filha, como é que isso faz para participar desse grupo de oração? Só tinha um detalhe. Só tinha um detalhe. Eu que fiz. Não foi a vontade do Senhor. Eu que fui lá e fiz.
Por isso a importância de você estar submissa. Por isso a importância de hoje você ter uma direção espiritual de dizer assim, estamos avançando, estamos multiplicando, mas com a palavra certa, com a motivação certa, da forma certa. E ele chegou ao ápice de ter 53 pessoas, mas depois se desfez. Foi quando o Senhor, que é tão bom, tão misericordioso, fez com que eu fosse fazer o rema, até escondido do pastor de lá, né? Porque ele não aceitava. E eu vim parar aqui. E quando eu cheguei aqui, eu pude encontrar meu verdadeiro propósito. Mas para encontrar esse propósito, eu precisei remar, eu precisei servir. E quando foi agora, recentemente, uma das coisas que menos tinha no meu coração era missões, eu fui para um culto, na Verbo da Vida de lá de Aracaju, um domingo de manhã, que eu não tenho o costume de fazer isso, de assistir cultos lá. Estava tendo aula do pastor durante o rema e nós tínhamos uma reunião sobre algo totalmente diferente. E depois, o culto foi no domingo de manhã, eu vim para a igreja aqui à noite e quando foi na segunda, a gente tinha essa reunião antes do rema. E aí o pastor virou para mim, eu falei, pastor, eu fui tão tocada na ministração ontem, era uma ministração de Jefter, um missionário da Japão. Eu fui tão tocada, a gente precisa tanto sair. E uma frase que ficou muito forte no meu coração é, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Você está disposto a trabalhar pelo reino? Eu falei, pai, eu entendo que eu já sirvo na minha igreja local, eu estou em alguns departamentos, mas ali está cômodo para mim. Sabe por quê? Porque difícil é você se lançar para ir para fora. Difícil é você lembrar que nesse sertão aqui, tão próximo da gente, tem tanta gente passando fome. Difícil é você se lembrar de querer deixar um dia e olhar quais são as necessidades do outro. Não. Zona de conforto realmente é um lugar muito favorável, mas eu quero dizer que não é o lugar de missões. Não é. Não é o lugar daqueles que querem ser enviados. Não é o lugar daqueles que vão fazer o ID do Senhor. Não. E quando eu chego na reunião com ele, eu compartilhei. Fui tão tocada, pastor. Ele falou, você é a pessoa que eu estava orando. É a pessoa da Secretaria de Missões. Eu falei, eu? Ele falou, é. Então, amados, eu quero dizer que não precisa você estar esperando que as coisas aconteçam. Deus é quem vai fazer com que elas aconteçam. Então, você não precisa formular as coisas. Deus é quem formula por vocês. E mesmo que isso, para mim, seja um desafio muito grande, eu coloquei nas mãos dele. Eu entreguei nas mãos dele. E eu quero que você, hoje, a partir de hoje, coloque dentro de seu coração e coloque-se diante de Deus e diga, Senhor, qual é o meu propósito? Para que eu vim para aqui? Eu quero sim te servir, eu quero sim fazer o teu ID, mesmo que para mim seja doloroso sair da zona de conforto. Eu quero sim contribuir com os meus pastores, eu quero sim aumentar essa obra. Porque, amados, eu sei que para mim, que vive em Aracaju, para as pessoas que vivem em Aracaju, para vir para cá é difícil. Mas imagine eu sentar com o pastor toda semana para fazer coach e ele dizer, Leila, tem 3 dias que eu não durmo, de fazer de coisas da igreja. Então, é preciso dividir as tarefas, é preciso você chegar e dizer, me dá um pouquinho aqui para mim, para aliviar o fardo. Não é a gente estar em casa, não é o fato de não ter vida, mas é o fato de querer dividir. Isso é o que importa, amém? Então, vamos lá. Eu queria compartilhar uma coisa com você sobre missões, né? A palavra missão, ou missões, do nosso português, vem da palavra missio, do latim. É essa a origem. A raiz da nossa palavra portuguesa missão, ela vem de missio. E missio tem como significado fundamental o ato de enviar. Esse é o significado fundamental de missio. E essa palavra missio, do latim, encontra a base do seu significado numa palavra grega, apostolo, de onde vem a nossa palavra apóstolo. E a palavra grega apostolo significa fundamentalmente aquele que é enviado, aquele que vai para proclamar as boas novas. Enviado em nome do outro, um mensageiro, um representante e um embaixador. Eu quero dizer hoje que você é um embaixador de Deus e que Ele
E Ele quer te enviar. E outra, Deus te ama ao ponto de fazer com que no seu id, no seu sim, Ele vá cumprindo o propósito do seu chamado. Tem gente que fala assim, e eu não vou entender qual é o meu propósito. Vai seguindo, irmão. Faz o que eu fiz. E assim, Deus vai mostrar qual é o teu propósito. E até hoje você pode perguntar, Leila, existe uma nação no seu coração? Não. Existe essa nação aqui no meu coração. Foi para um tempo como esse que Deus me escolheu aqui agora. Então, eu tenho que dar o meu melhor aqui agora. Mas se um dia Deus colocar no meu coração que eu preciso ser enviada, ou se um dia Deus colocar no coração dele que ele precisa me enviar para algum lugar, eis-me aqui, Senhor. Eu só quero estar no centro da tua vontade. Eu só quero fazer o que o Senhor deseja que eu faça. Amém? Deus, ele enviou alguns, a começar por Abraão. Mandou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E aí eu queria saber, hoje, se Deus te mandasse sair daqui, você está preparado para ouvir a voz dele? A gente vê lá no livro de Samuel, que Deus chamou Samuel por 3 vezes. E Samuel não conseguia discernir a voz de Deus. O que eu quero instigar você hoje é se você realmente está preparado para que Deus te chame para algum lugar e você tem a sensibilidade de dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se você está com esse senso de discernimento no espírito, ao ponto de você ouvir completamente a voz de Deus. Porque, amados, quando a gente não ouve completamente a voz de Deus, a gente sai de uma rota. E para voltar para ela, gasta mais energia, dá mais trabalho e atrasa aquele propósito e aquela bênção que o Senhor tem para nós. Amém? Enviou Moisés. Moisés saiu para ir para o deserto. E quanto Moisés não sofreu durante aquele tempo com o povo que murmurava, com o povo que não fazia a vontade de Deus. Mas ele foi lá. Ele cumpriu até o fim. Enviou profetas. Os profetas ouviam a voz de Deus, sofriam porque o povo fazia aquilo que Deus não queria, mas mesmo assim não deixavam de ir, de cumprir o sim de Jesus, o sim de Deus. Enviou o seu filho. Ele deu o seu filho para morrer por nós. E aí depois que ele vai para a cruz, Deus nos ama tanto que mandou quem? O Espírito Santo. E hoje Deus faz o quê? Nos deu o Espírito Santo para que nós tomássemos consciência de que a gente tem um ajudador, tem aquele que está conosco a todo tempo. Mas aí ele vem nos dar uma ordem. Abra lá em Marcos 16:15. Está aqui. E lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aqui na minha versão diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A Igreja Verbo da Vida do Paraguai está acompanhando o culto. Manda um alô para vocês. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Amados, foi uma construção para que nós entendêssemos qual é esse ide de Jesus. Qual é a missão que a gente tem aqui na terra? Por que Deus, ele nos amou a tal ponto de dar o filho e que aquele filho se importava, viveu como um homem aqui, que ele não precisava passar por aquilo, mas ele deixava tudo para curar os enfermos. Ele deixava tudo para ir para a casa de Lázaro chorar, porque Lázaro estava em um túmulo. Ele deixava tudo para ir para aquele poço, com a mulher lá, toda pecadora. Ele deixava tudo e ele deixa por mim e por você. Por que nós ainda nos prendemos a nos deixar, a não querer sair da zona de conforto? Recentemente, eu participei de uma viagem missionária e foi a minha primeira viagem missionária, eu nunca tinha participado.
Só que antes da viagem, eu pude estar presente em uma, como é que eu posso expressar? Numa pré-missão, que foi em colégios públicos. E nesses colégios públicos, eram colégios muito pobres. E as meninas eram adolescentes, né, de 11 até 18 anos. Elas estavam muito sujas, elas eram humildes. E quando a gente chegou lá, no primeiro dia, a gente ficou impactado. Mas, amados, eu quero dizer que quando a gente vê, seja no sertão, quando a gente vê aquelas fotos da África, quando a gente vê pessoas que estão passando por tanta necessidade, nós aqui, isso é comum, isso é normal, a gente sente, às vezes, um certo preconceito de chegar próximo, de ir abraçar, de ir beijar. Mas eu quero lhe dizer que durante aqueles 3 dias, Rebeca está aqui de prova, o amor de Deus invadiu tão grande o nosso coração, tão grande, que a gente abraçava as pessoas que estavam com o nariz melado, a gente abraçava aqueles que estavam fedendo, mas a gente já não sentia mais cheiro de nada, porque era o amor de Cristo que estava exalando ali em nós. Então, há pessoas que precisam da gente naqueles lugares. Amados, há pessoas que precisam só de um abraço. Só de um abraço. Que corria atrás de mim e de Rebeca, no final, para dizer assim, me dê um abraço. Você tem abraçado quem? Ou você tem virado a cara na igreja? Ou você tem perdido seu tempo para falar do outro? Para apontar para o outro? Porque às vezes o outro está sangrando por dentro. O que eu quero instigar hoje é que o amor de Cristo ele é maior do que qualquer outra coisa. E que a gente precisa se preocupar é com Ele. Porque a missão começa aqui na igreja, começa com o colega do lado, para alcançar todos aqueles que estão fora. Amém? Vamos lá. E aí eu quero falar sobre a palavra evangelismo. Há a missão, que é o ato de ir, mas há o evangelismo, que é o ato de proclamar as boas novas, que é você levar o nome de Jesus para aquelas pessoas e elas entenderem que elas são amadas. Que elas foram amadas muito antes de poder, muito antes de você chegar, da gente chegar, né? Evangelismo, do grego, euangelizo. Significa anunciar as boas novas, proclamar boas novas. É usado no Antigo Testamento para qualquer tipo de boas notícias, de jubilosas notícias da bondade de Deus, em particular das bênçãos messiânicas. Usado no Novo Testamento, especialmente como boas novas a respeito da vinda do reino de Deus e da salvação que pode ser obtida nele, através de Cristo e do conteúdo desta salvação. Na palavra evangelismo, a palavra ismo indica sistema, sendo evangelismo o ato de levar boas novas como métodos, estratégias e técnicas apresentados no Novo Testamento. Significa que Jesus ele veio trazer novas estratégias de amor para nós. Significa que Jesus ele veio nos mostrar como realmente a gente deve levar as boas novas, levar esse evangelho para outras pessoas. Evangelismo é a apresentação de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, de tal maneira que os homens possam confiar nele como Salvador e servi-lo como Senhor na fraternidade da sua igreja. Nós fomos chamados, amados, para uma grande comissão, para que a gente pudesse não desprezar aquilo que Jesus veio fazer aqui. No momento que você não se importa com o outro, no momento que você perde seu tempo de não falar sobre Jesus, em vez de falar da vida do outro, ou de assistir qualquer outra coisa, você está perdendo seu tempo. E para mim entender isso foi as duras penas. Hoje na minha casa não tem, tem uma TV, mas eu não sei o que é assistir TV, porque eu prefiro colocar uma ministração que venha me abençoar. Hoje é difícil. Uma das coisas que eu tenho feito muito, que é um exercício para mim, é quando eu vejo algumas amigas minhas falando mal das outras, eu digo, Senhor, eu não quero estar nesse meio. E por muitas vezes eu estou sendo radical com alguns atos. Por quê? Porque a palavra diz que você não se misture com aqueles que não vão te acrescentar.
A menos que você vá lá, proclame aquilo que você tem para proclamar. Mas não sou eu que convenço. É o Espírito Santo que vai fazer. Então, faça o seu papel e parta para o outro. Tem muitos precisando. Faz o papel aqui, fala sobre Jesus aqui, fala o que ele fez na sua vida, porque testemunho transforma, testemunho faz com que alcance o outro. Eu digo isso porque eu já alcancei muitas pessoas através do meu testemunho. E uma das coisas que mais eu não aceito é alguém dizer, porque o pastor sabe que eu posso estar nas últimas, eu só não venho para a igreja se realmente não der. Se realmente eu não puder. Mas eu faço de todo um esforço para estar aqui. E ele sabe que é de coração isso. Como semana passada eu estava trabalhando e eu ainda vim de carro sozinha, me perdi no meio da estrada, cheguei no final da reunião, mas cheguei. Então, amados, é sacrifício, mas eu sei que Deus tem algo para mim tão grande que depois disso eu não vou nem lembrar. Eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem ao Rio de Janeiro, eu estava a trabalho, e eu estava extremamente cansada, extremamente mesmo, assim, era um cansaço muito grande. Eu fui para trabalhar e nós tínhamos 7 dias no Rio de Janeiro e a gente não sabia que um dos dias era de feriado. E aí a minha chefe olhou para mim e disse assim, Leila, nós temos uma opção. Ou ficar aqui, dormir, descansar nesse dia, porque a gente não sabia que era feriado. Ou a gente tem a opção de conhecer o Rio de Janeiro, no Cristo, e no Jardim Botânico. Aí eu falei, mulher, eu estou tão cansada. Meu pé tinha até calo, do tanto que a gente tinha andado. Porque naquela época a gente aproveitava muitos dias, porque tinha que comprar de forma que valesse a pena o valor da viagem. E aí... Aí ela falou assim, eu falei, mas eu não estou conseguindo nem meus pés, tem calo, tudo. Ela falou assim, eu te digo uma coisa, que quando chegar lá 10 anos na frente, você só vai lembrar que esteve no Rio de Janeiro, das maravilhas que você conseguiu aqui. Amados, assim é com Deus. Você passa por coisas, mas você só vai lá na frente lembrar o que é que Ele tem para você, de todas as maravilhas que Ele faz para você. E hoje eu nem lembro que eu estava cansada, eu nem lembro que meus pés doíam, mas eu lembro que eu conheci o Rio de Janeiro naquele dia. Então, assim é com Jesus. Você pode até passar dor na hora, nas circunstâncias que não é Ele que causa a dor, mas essa vida ela não está ilesa disso. Mas lá na frente, o que você vai entender de proclamar esse ID do Senhor vai ser sobrenatural, que você só vai querer falar mais, você só vai querer proclamar mais. Amém? E quem é que deve evangelizar? Todos nós, né? A palavra ela é muito clara para isso. Ela nos dá esse ID, né? Essa grande comissão, e não se trata de uma mera sugestão ou pedido de Deus. Deus não diz, Leila, eu sugiro você que saia e vá ali para a praça evangelizar. Não. Leila, eu lhe faço um pedido, vá ali, minha filha, vá na igreja de Itabaiana e fale lá com os irmãos, não. Eu lhe dei uma ordem, que foi pregar o meu evangelho. Se você não está cumprindo isso, irmãos, você não está cumprindo a ordem que o Senhor deu para nós. E eu me incluo nisso. Mas uma ordem no nosso Senhor. E deve ser obedecida por cada crente. Abre aí em Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenham ordenado. Lucas 24, 47. Abriram? E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Amados, a nossa Jerusalém é aqui, é agora. Então a gente precisa, nesse momento, dizer o sim que Jesus quer de nós. Eu vou sim fazer aqui agora. A nossa igreja, ela é rica até em projetos.
Tem projetos na escola, tem projetos de cesta básica. Sabe quanto? Eu fiquei impressionada. Sabe quantas cestas básicas a gente entrega por mês aqui? Quase 100 cestas básicas. O que é que você tem feito para contribuir com isso? Somente o alimento no dia da Santa Ceia? Ou você vai sair da sua zona de conforto e dizer assim, eu conheço um colega que é de supermercado, eu vou pedir a ele um fardo de farinha, eu vou pedir a ele um fardo de feijão, porque eu vou contribuir com aqueles, porque eu sou prova viva com Rebeca do que é você chegar, e aqui também, porque já teve várias coisas, com uma cesta básica, e a pessoa dizer que não tinha nada em casa. Nada para comer. Todas as vezes que eu vou lá para a igreja de criança, quando a gente vai orar, eu falo com as crianças assim, você já agradeceu hoje porque você tem uma cama para dormir? Você já agradeceu hoje porque de manhã você comeu? Você já agradeceu hoje porque seu pai tinha dinheiro para colocar o almoço na mesa? E aí as crianças ficam assim, com os olhinhos arregalados. Eu falei, a gente precisa agradecer por todas essas coisas, porque vem de lá do alto. Então, amados, a gente precisa se preocupar com os detalhes. Porque se tem pessoas precisando de um abraço, tem pessoas também precisando de comida. E para a gente, eu posso gritar aqui, me dá um copo de água, e vocês não se espantarem muito. Mas se a gente for falar isso lá no sertão, vai chover gente que queira chegar perto de nós. E imagine a gente chegar com alimentos, a gente chegar com amor no coração, a gente chegar com vontade de poder dizer assim, olha, a gente não tem tanta coisa não, mas a gente tem Jesus, e através desse Jesus a gente consegue transformar a sua vida. Amém? Nós somos embaixadores. E olha que embaixador é a categoria mais alta que tem, né? Foi para isso que Deus nos deu esse título. Nós somos embaixadores de Jesus Cristo. E a gente não pode, não deve, não pode permanecer na zona de conforto que a gente está. Amados, por vezes, eu deixei de falar de Jesus nos lugares. Quando eu me converti, nem foto de Instagram, nem foto em Face eu colocava. Porque eu tinha vergonha das pessoas dizerem de pensar que eu era crente. Porque na minha cabeça, crente era uma coisa de outro mundo, né? E hoje, tem gente que quando eu não posto alguma coisa, ou que quando eu não vejo alguma coisa, não falo alguma coisa da igreja, diz, Leila, você não está indo não? Mas por quê? Porque eu já consegui colocar aquela identidade na pessoa. Eu já consegui internalizar que eu vivo dessa forma, porque essa é a forma boa de viver. Porque essa foi a forma que Jesus disse assim, vá, filha, faça. E o demais eu acrescentarei na sua vida. E assim tem feito. Não tem nada que a gente faça para Deus que Ele não esteja vendo, ou que depois Ele não recompense. Deus, existe uma coisa muito séria, é que Deus, Ele age através de motivação. Ele vai querer entender o motivo do seu coração. O motivo de estar aqui sentada, se for para agradar o pastor Fio, nem venha, porque o Espírito Santo está aqui e Ele revela. Mas se você está aqui para dizer assim, eu estou fazendo, porque tem uma comissão, Deus me enviou para algo, e eu preciso cumprir esse algo que Ele tem para mim, pode crer que lá na frente, você não vai se arrepender da recompensa que Ele tem para você. Porque Ele diz que Ele é galardoador, e que Ele nos recompensará infinitamente mais do que pedimos ou... Então... A gente começa aqui em Jerusalém, Judeia, e vai para os confins da terra. Temos hoje várias pessoas, conhecidos nossos, que foram enviados. Agora mesmo a igreja de Aracaju acabou de enviar um casal para a Argentina. Está lá, vão servir lá. Daqui a pouco terá uma surpresa aqui para vocês. E a gente fica muito feliz de saber que essas pessoas cumpriram o momento delas aqui, cumpriram o propósito na igreja local, elas conseguiram enxergar as necessidades e atender aquelas necessidades da igreja local. Então, amados, se hoje você entende o que verdadeiramente é o ir do Senhor, o que verdadeiramente é proclamar as boas novas, se um dia o Senhor colocar uma nação no seu coração, pode crer que Ele mesmo fará a maneira de fazer você chegar até ela.
Não é pelas nossas forças. Não é pelas nossas forças. Quando o pastor me chamou, eu até falei assim, mas eu não tenho curso de... Qual foi a escola? A escola de missões, como é que eu vou fazer isso? E aí o Espírito Santo falou, pastor Buddy e Mamãe Jane não tinham, porque naquela época nem tinha a escola de missões. E eles vieram para aqui e construíram isso aqui. É a motivação. Não dê desculpa para aquilo que Deus tem para a sua vida. Só mergulhe nisso. Chega de desculpa, chega de conversinha para a gente fazer o ID que o Senhor deseja para nós. E é muito mais do que essas 4 paredes. Muito, muito mesmo. Amém? Eu quero abrir com vocês em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que nele choram. Nesse exato momento, existem pessoas que estão chorando. Existem pessoas que estão desejosas da presença daqueles que somos nós, que só precisam das boas novas do Senhor. E aqui a palavra diz que o Espírito de Deus está sobre mim, está sobre nós e já nos ungiu para isso. Então, amados, nós somos ungidos para proclamar as boas novas do Senhor. Não coloque na cabeça, eu não sou capaz. A palavra diz, vem com o que você tem, porque é Ele que lhe torna capaz, não é na nossa força. Nós não somos capazes, nós não somos perfeitos, mas é na força daquele que nos enviou, daquele que deseja que a gente faça, daquele que nos dá condições para fazer. Amém? Vamos firmar as nossas estruturas hoje. Vamos tentar, de todas as formas, fazer com que as nossas estruturas elas sejam firmadas na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para nós e que nós cumpramos, porque as boas novas do Senhor precisam ser chegadas a todos os lugares. Amém? Somos um povo aqui nesta noite que dizemos, eu tenho um chamado, o evangelho a anunciar, mas o que é que a gente tem feito? O que é que a gente tem concretizado dessa palavra? Muitas vezes a gente canta, eu tenho um chamado, o evangelho a anunciar, mas às vezes eu estou buscando o evangelho somente para mim. Eu só estou olhando para mim. E nesse momento é onde eu quero fazer a reflexão sobre o Jesus que não olha para si. O Jesus que olha para o outro. Existem 3 coisas que eu anotei aqui. Que a gente se importa muito e que a gente perde muitas vezes por se importar com essas coisas. Uma das coisas é a gente se importar conosco, né? Eu lembro bem que no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus sempre evidencia o outro, olhar para o outro. E a gente, não. Muitas vezes nós somos egoístas e a gente quer olhar para nós, ver o que é que nós estamos precisando, pedir as nossas bênçãos. Outra coisa que nós nos preocupamos muito é com o que comer. A gente se preocupa muito com o que comer e a Bíblia diz, não se preocupar com essas coisas. A gente se preocupa sim com o que comer, mas será que a gente se preocupa também com o que o outro não tem para comer? Se meio-dia, eu lembro que todas as vezes que eu ia comer, que minha mãe ia orar, ela dizia assim, Deus, coloca comida na mesa daqueles que não têm agora. Mas só falar, amados, não vai fazer a diferença. A gente tem que ir até eles, tem que levar a comida, tem que entender que nós precisamos também fazer o ato e não só falar. E outra coisa é que a gente se importa muito com o nosso futuro. A gente sempre se preocupa. O que é que vai acontecer no meu profissional, no meu pessoal, é sempre depois. E Deus quer que a gente se preocupe com agora.
Jesus quer que a gente se preocupe com o momento agora. E nesse contexto, eu venho instigar a crescer uma semente aí no seu coração. Essa semente de poder ir, essa semente de poder fazer, essa semente de frutificar, essa semente de dizer assim, eu não estou preparado, mas eu não vou deixar passar ninguém do meu lado, que eu não fale de Jesus, que eu não proclame as boas novas e que eu não traga para perto de mim, para perto da igreja. Amém? A gente tem um recado do pastor Léo, da Argentina. O pastor Léo já está há alguns anos na Argentina e a gente se comunicou por esses dias, né? E ele mandou um recado para vocês. E aí a gente queria passar esse vídeo agora. Nós somos missionários do Verbo da Vida em Buenos Aires, na Argentina. Para nós é um prazer e um verdadeiro privilégio estar participando desse primeiro missionário aí na igreja. É tão importante a igreja local fomentar missões, porque justamente é da igreja local onde Deus vai levantar os novos missionários. Nós estivemos servindo na igreja em Aracaju, ao pastor Miguel e Edman, durante muitos anos, conhecendo os seus pastores, pastor Joselito e Dani, a quem nós temos uma admiração muito grande, um vínculo muito forte, uma amizade que tem durado anos. E foi servindo na igreja local que nós tivemos o despertar de Deus para o chamado missionário. Eu lembro quando nós começamos lá, servindo nos diversos departamentos, naquilo que chegava às nossas mãos, dando o nosso melhor. Deus ele foi forjando o nosso caráter, foi nos mostrando aquilo que ele tinha para nós. E essa é a forma como o missionário se prepara. Se você tem nações no seu coração, nós queremos dizer para vocês que nós estamos tão próximos, né? Estávamos aí em Sergipe. Daí Deus nos trouxe aqui para a Argentina. Ele colocou primeiro uma palavra no nosso coração, ele nos deu uma nação. Nós servimos durante muito tempo, até quando Deus ele falou conosco especificamente para poder deixar as raízes do Brasil e chegar aqui. Chegamos aqui sem conhecer nada, nem ninguém, mas temos uma palavra de Deus. E foi nos dada uma missão. Nós abraçamos essa missão dada, nos dispusemos a servir na igreja local, sem aquela correria de igreja estar nas nações, fazer o que nós precisamos fazer, plantando sementes diante dos nossos pastores e esperando o tempo certo. Quando o tempo certo chegou, nós viemos para cá com a missão de começarmos a obra, né? E também de estabelecer um reino na gente. Tem sido algo extraordinário. Deus tem nos permitido todos os anos. Nós temos visto pessoas servindo a palavra em várias partes do Brasil e da América Latina. Não só aqui na Argentina, porque também há existem muitos argentinos, mas de várias partes conectando com essa palavra de fé que transforma vidas e que faz com que pessoas cresçam no conhecimento de Deus. Então, nós queremos animar você aí na igreja local a servir com integridade, com coração, a se somar essa visão do coração de Deus. Eu lembro sempre de uma frase do ministro seguinte: Deus ele tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus tem você aí em Itabaiana. E se você tem missões no seu coração, creia que é possível. As nações estão esperando. E assim como Deus ele falou com o apóstolo Bando, no ano 2009, o Verbo da Vida vai para todas as nações. Prepare-se, creia no seu coração, porque tempo de preparação não é tempo perdido. Então, nos vemos nas nações. Amamos vocês! Pastor Lito, Dani, te esperamos acá! Amém? Eu tive a oportunidade agora de conversar com o pastor Léo, né? E que pessoa sábia, assim, para falar do processo, né? Nós não estamos aqui porque Deus nos teletransportou para aqui, mas nós ralamos muito para estar aqui. Então, queridos, eu quero dizer que nós somos a resposta do sim de Jesus. Eu quero dizer que nós é que vamos construir esse Itabaiana novo. E nós estamos com essa logo aqui, que é Secretaria de Missões, porque a gente já comunicou à igreja, né, e eu quero reforçar hoje, que nós estaremos fazendo um projeto do sonho do coração de Deus e do nosso pastor,
fazendo uma viagem missionária no fim do ano. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder participar disso, porque a gente participou agora de um projeto missionário. Não foi no sertão, mas foi em cidades que eram carentes. E a gente pôde ver quanto de amor, quanto de alegria, quanto de cuidado de Deus teve com aquele povo. E nós queremos isso. Nós desejamos isso. Nós queremos transformar aquele lugar. Nós queremos fazer com que aquelas pessoas elas sintam verdadeiramente a presença de Deus através das nossas vidas. E eu quero estimular você se tiver interesse em participar da Secretaria de Missões, procurar a Rayane. Rayane, ela vai estar comigo na secretaria. Já tem algumas pessoas que já me procuraram para dar o nome para ela, porque a gente vai agora desenvolver alguns trabalhos na secretaria. Vamos estar ajudando a igreja local e vamos, em breve, marcar uma reunião com essas pessoas que se interessarem em ouvir como é que será o decorrer dessa secretaria, como é que nós vamos fazer juntamente com os outros trabalhos da igreja para complementar isso. E eu queria instigar você, irmão, a estar conosco, a aceitar esse sim, a ser resposta para essa cidade, a ser resposta para esse estado, a ser resposta para essa igreja. Instigar você a levar o amor de Jesus, que ele esteja tão grande no seu coração, tão grande, que transborde ao ponto de você não conseguir mais reter em você. Amém? Então, fica aí, se vocês tiverem interesse em participar da secretaria, procurar a Rayane, e a gente vai estar muito em breve fazendo Pode vir, viu? Grupo de música. Muito em breve. Muito em breve, fazendo essa reunião e deixando toda a secretaria a par dos trabalhos que a gente vai fazer no decorrer do ano. Que não serão poucos, mas que precisarão da força de vontade de vocês para quererem sair da zona de conforto e ir para lá. E buscar, para a gente levar até outros. Amém? Eu queria perguntar aqui. Podem começar, viu? Falando desse amor de Jesus que nos alcançou. Falando desse Jesus que se importa tanto conosco. Falando de tudo que a gente tem recebido aqui nesse lugar. Falando de amor que não nos abandona. De amor que não deixa de suprir as nossas expectativas. Tem alguém nesse lugar aqui que desejaria hoje dizer esse sim para Jesus, que ainda não conhece essa palavra, que ainda não experimentou desse amor verdadeiramente? Tem alguém aqui que hoje quer selar, fazer uma aliança com o Senhor, a tal ponto de experimentar de tudo que nós temos experimentado? Todos salvos? Continuando, tem nesse lugar aqui alguém que ainda não é batizado no Espírito Santo e desejava essa ligação maior com o Espírito Santo, falar em outras línguas, ter essa direção de Deus através de outras línguas que comunica no Espírito, e você consegue ter discernimento para conduzir-se ao caminho que é sonhado por Deus, que é desejado por Deus. Tem alguém aqui que não é batizado no Espírito Santo? Não? Amém? Então é isso, amados. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade. Eu sei que a gente vai ter muito desafio durante o ano. Mas se tem uma coisa que eu gosto é de desafio. Se tem uma coisa que às vezes eu acho que está parado, vamos botar essa água para movimentar. É para isso que eu vim aqui. Então, a gente só precisa da força do Espírito Santo, da vontade para fazer e de um coração submisso e rendido. Nessa noite é isso que eu desejo para vocês. Um coração totalmente submisso ao Senhor, ao ponto de alcançar todos aqueles que passarem perto de vocês. Amém?
paz, igreja. Eu vim falar de uma outra parte sobre missões, que é a parte de contribuir, a melhor parte do culto, né? O momento de dízimos e ofertas. E como falar, o que tem a ver, né? Missões com ofertar, tem tudo a ver. E a gente vai ver agora através da palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos. Eu convido vocês, Atos 20. Aleluia. Atos 20 e 24. Que palavra maravilhosa, Leila. Glória a Deus pela sua vida. Que introdução maravilhosa para um culto de missões. Que introdução maravilhosa. Que consciência que você trouxe para a igreja hoje, para nós hoje, sobre o que é missões. Porque se nós não estivermos dispostos a servir aqui, a quem está do nosso lado, nós não somos capazes de servir em outro lugar. Porque o próprio Ronaldo Lindório é um grande escritor, né, sobre missões, um grande missionário. Ele fala, não envie para longe quem não é uma bênção perto. Então, primeiramente, a gente precisa ser uma bênção aqui perto. Então, glória a Deus pela sua vida. Que palavra. Amém. E Atos capítulo 20 e 24 fala, é o apóstolo Paulo falando, ele fala que, porém, nada, considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aleluia. E aqui um versículo muito conhecido que se encontra em João, capítulo 3, do verso 16. Ele fala aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós vemos falando de João, onde Deus deu a maior oferta que alguém podia dar, que foi seu único filho. Aí vem Paulo, que ele deu a própria vida. O que seria mais importante em nós do que a nossa própria vida? Não existe nada mais importante que nós temos do que a nossa própria vida. Então, acredito a vocês que a maior oferta que nós podemos dar para o Senhor é a nossa vida. Porque Ele deu o Filho. Nós vimos Paulo aqui, um grande apóstolo que diz, eu não tenho mais a minha vida por preciosa. E, sabe, eu pude estar nos 3 lados de missões. Ninguém faz missões sozinho. A gente não consegue fazer missões sozinhos. Para fazer missões, a gente depende de orar, de oração. A gente depende de contribuição. A gente precisa que alguém vá. Então, são 3 lados. Missões se faz, ou você tem que descobrir em Deus, como Leila ministrou. Qual o seu propósito em missões? Deus, Ele deixou missões para todos nós. Então, você, eu, como corpo de Cristo, nós precisamos descobrir qual o nosso papel com missões. Não existe igreja sem missões. Então, você precisa sondar, buscar do Senhor, vai orar e vai perguntar, Pai, para que o Senhor me chamou? Qual o meu papel? É para eu orar? É para eu contribuir? É para eu ir? Então, eu quero dizer a você que eis-me aqui, tem um ano. Tem um ano que eu estava do lado de cá, ofertando, orando por missões. Mas sabe que eu vou dizer uma coisa para vocês? Que dói muito mais você entregar a sua vida. A sua maior oferta é quando você diz, Senhor, eis-me aqui. Faz um ano que eu perdi a minha vida. Eu perdi a minha vida para mim mesma. E eu já não tenho ela mais por preciosa. Mas vale a pena, querido. Vale a pena. É um ano que eu vou dizer a vocês, não é fácil. É desafiador Deus dizer, a minha vida está girando de cabeça para baixo. Agora eu estou aqui, daqui a pouco Deus diz, agora vá para tal lugar. E eu estou indo, eu estou seguindo, eis-me aqui, Senhor. Recentemente eu pude estar em 2 nações e aqui no sertão. E o Senhor ministrou, filha, missões não é geográfico. Cumpra o meu ID onde você estiver. E hoje o meu ID é Itabaiana. Hoje o Senhor me trouxe para cá. Então, assim, hoje a minha vida é uma oferta e eu não vou medir esforços para alcançar aqueles que estão do meu lado. Então eu trago essa consciência para a igreja hoje. Que nós venhamos trazer essa consciência, vamos crer, pegar junto com o nosso pastor, com a nossa igreja, de começar alcançando a nossa Jerusalém, como Leila pregou. Então, que você sonde seu coração hoje.
Veja seu coração, uma oferta no seu coração para missões hoje. Sonde seu coração. E pense, quando você estiver ofertando, não. Vidas vão ser alcançadas através dessa oferta. Aí eu queria que vocês examinassem seu coração. Veja, prepare sua oferta. Nós temos aqui o envelope, se você precisar. Temos o envelope da oferta, envelope do dízimo e da oferta especial. Se alguém precisa de envelope, pode solicitar os diáconos. Amém. Aleluia, amados. Eu vou dizer a vocês que a melhor coisa que existe é se envolver com missões. Ser crente já é uma coisa louca. E se envolver com missões é mais louca ainda. Mas é uma aventura prazerosa. Aleluia. Pega a sua oferta. Vamos estar orando. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos levantar nossa oferta ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te render graças, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, porque nós somos privilegiados. Somos privilegiados, Pai, porque podemos ofertar na casa do Senhor. Podemos trazer o nosso dízimo, Pai. Pai, nós te agradecemos, porque a maior oferta que o Senhor pôde nos dar foi o teu Filho, Senhor, para morrer por nós. Por isso nós consagramos as nossas ofertas a Ti nessa noite. Nós queremos te agradecer, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Nós oramos, ó Pai, abençoando nossos dízimos, nossas ofertas. E eu declaro sobre a tua igreja, Pai, aqueles que têm se disponibilizado, Senhor, a contribuir com a tua obra, Pai. Eles serão surpreendidos. Ó Pai, eles vão colher a 30, a 60 e a 100 por um. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que as nossas ofertas de hoje, os nossos dízimos de hoje, Pai, serão o nosso salário de amanhã. Oh, Pai, eu te dou graças. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, já te agradecemos. Aleluia. Eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anunciar. Eu fui incluído no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anunciar. Eu queria só apresentar, né? Porque ela nem se apresentou. Queridos, aqui é a Áurea. Ela passou um ano inteiro, ano passado, pela fé dela, na escola de missões lá em Campina Grande. Ela largou tudo e foi para Campina Grande, que nós temos uma escola lá em Campina Grande, só para missões. Aí ela fez algumas experiências missionárias, foi para fora do país, voltou e aprove a Deus mandar para Itabaiana. E aí, exatamente no momento que nós estamos fundando a Secretaria de Missões, Deus, Ele traz a Áurea para ficar perto da gente aqui. Ela está trabalhando aqui na cidade. Deus abriu portas. E Leila é a nossa secretária de missões aqui da nossa igreja. E, queridos, nós vamos fazer uma viagem missionária. É que mês? Em dezembro. 6 e 7 de dezembro, nós estaremos indo para Carira. Nós vamos ter nós já estamos montando a programação. Nós vamos ter um impacto missionário. Então, nós vamos para lá, nós vamos restaurar uma escola. Amém. Amado, faça uma cara de alegria que você vai ajudar os outros. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. É melhor dar do que receber. Amém, amados? A nossa igreja precisa aprender a se alegrar porque está abençoando outras pessoas. Amém, amados? Vocês estão aqui? Então, nós vamos para Carira, nós vamos montar um ônibus, pelo menos um ônibus a gente vai estar montando. Nós vamos ficar lá em uma escola, é uma experiência missionária, não é acampamento não, amém? É uma experiência missionária. Você que gostaria de ter um treinamento missionário, você gostaria de ter uma experiência missionária, nós vamos sair daqui, nós vamos para Carira.
Nós vamos amar um povo, nós vamos abraçar um povo, nós vamos evangelizar um povo. Vamos ter uma aula de campo na Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Carira. Pastor, você vai fazer isso lá no Verbo da Vida? Não, nós vamos fazer na Igreja Batista de lá. Meu coração é um coração de reino, amém, amados? Amém? Então nós vamos para a igreja lá do Pastor Léo, nós vamos abençoar a igreja do Pastor Léo, e nós vamos levantar muitos donativos, nós vamos levantar muitas bênçãos, e nós vamos impactar aquela cidade lá para Cristo Jesus. Pastor, o que é que a gente ganha com isso? Uma experiência tremenda. Nós vamos finalizar no segundo dia com uma cruzada, amém, amados? Nós vamos ver muita cura acontecer naquele lugar lá, amém? Nós vamos evangelizar torando tudo. E pra gente, eu acabei sendo tocado aqui pelo vídeo de Léo, né? E cadê Samuel? Samuel, bota aí a primeira imagem lá. Eu queria... Ó, olha lá, sou eu. Olha lá, tá vendo, Dani? Eu peguei ali as fotos, eu separei umas fotos ali. E ali é o apóstolo Bud. Volta lá, não, volta lá. Ó, esse daqui é o atual presidente do nosso ministério. Esse aqui é o atual presidente do nosso ministério, amém? Esse aqui é o apóstolo Bud, hoje ele já está com o Senhor. Aqui é o pastor Léo, ele era meu líder na época, eu auxiliava ele, ok? Então nós servíamos aos jovens, nós estávamos junto com os jovens, adolescentes, servindo na igreja, vários departamentos lá. E eu era bem assim, bem profetão assim, andava desse jeito, amém, amado? E tá ali a gente agora. Amém. Léo sempre já foi pastor assim mesmo, desse jeito. A gente era... Aí esse aqui é Hertz, viu, pessoal? Você que não conheceu. Ó, esse aqui é Hertz. Ele morava no Maracaju e tinha esse jeito aqui, amém, amado? Isso aí a gente foi para Campina Grande para um treinamento para departamento de adolescentes. Você acredita nisso? Vai lá, passa aí. E esse aí, querido, é nosso coração. Desde quando a gente chegou aqui em Itabaiana, isso já foi no primeiro ano de Itabaiana, a gente fez um projeto, amém, amado? E a gente sempre esteve ligado ao povo sertanejo. Então eu acredito que Deus me deu uma missão aqui para Itabaiana, não só Itabaiana, mas região, e nós vamos para as demais cidades aqui da região. Então você que ama, você que quer estar junto, então, pastor, além de ir para essa viagem missionária, eu quero estar junto dessas meninas aqui que têm a visão, elas têm a visão mesmo. Elas estão conectadas com a Secretaria de Missões da sede, com o pessoal, com os missionários. Então, eu quero estar junto com eles. Então, você pode procurar elas aí, elas vão dizer para vocês como é que vocês podem estar junto com elas. Amém, amados? Então, salva de palmas para elas, amém? Glória a Deus. Aleluia. Que palavra, né, irmãos? Muito bom, eu amei. Ela falou aqui de um casal, Misto e Amanda, e eu fui testemunha desse dia que a Amanda pegou o microfone. A gente tinha 10 minutos para fazer propaganda das nossas empresas para possíveis sócios. E ela aproveitou aquele tempo para falar de Jesus. Maravilhoso, maravilhoso. Eu fiquei também confrontado ali. Fiquei, meu Deus do céu, né? E a gente, quantas vezes a gente se cala? E realmente tem um ateu lá e a gente vai ganhar ele para Jesus. Vai ganhar, a gente vai ganhar, vai ganhar. Aleluia. Tem algum visitante aqui de primeira vez? Tem alguém que é a primeira vez que está aqui conosco? Não? Amém, seja bem-vinda. Como é que a igreja sauda ela? Levanta a mão. Levanta a mão. Amém, amém. Eu convido você a voltar aqui domingo, tá? Domingo a gente tem uma sala toda especial, a sala VIP. E aí você vai poder ter uma recepção mais calorosa, vamos dizer assim, a gente mostrar a visão da nossa igreja para você, tá bom? Então, volte e esse domingo você vai ter, além da sala VIP, um outro motivo. Qual é mesmo, pessoal? Domingo? Amém. Começa sábado, tá? Conferência do Espírito Santo, vai ser tremendo, poderoso. Eu estou com muita expectativa. Sábado
Sábado eu vou estar trabalhando, mas a vontade que dá é deixar lá um pouquinho vir. Meu Deus, se não fosse tão longe, né? Porque é distância, então, mas domingo eu estarei aqui em nome de Jesus com vocês, usufruindo dessa unção poderosa. Eu estou com muita expectativa, hein, gente. Gostaria de chamar os avisos. Aleluia. Olá! Fiquem atentos aos nossos avisos. Anote tudo e fique por dentro de toda a programação da nossa igreja para este mês. Todas as quartas, às 15 horas, acontece aqui na nossa igreja a Hora Nona, uma hora de oração e comunhão direcionadas àquele que é digno de toda honra e glória. Venha e traga seus pedidos de oração. As superquintas do mês de fevereiro serão abundantes. O tema abordado será aumento. Venha aprender e receber uma palavra poderosa sobre o que Deus quer trazer para sua vida. Aguardamos vocês. As alegrias do mês de fevereiro serão cheias de exaltação ao nosso Deus. O tema abordado será vida e louvor. Venha e traga convidados. Todos os domingos, às 18h30, acontece aqui na nossa igreja o culto de celebração, trazendo sempre uma palavra poderosa com o nosso pastor Joselito Rezende. Venha com expectativas. Esperamos por vocês. No dia 28 de fevereiro, teremos uma super quinta missionária com a ministra Leila Rodrigues. Será às 19h30 aqui na nossa igreja. Aguardamos vocês. Foi tremendo, viu? Nos dias 3 e 4 de março, acontecerá aqui na nossa igreja a Conferência do Espírito Santo com os evangelistas Temístocles e Chico Lacerda. Será tremendo e você não pode ficar de fora. Entrada franca. E aí, pessoal de Itabaiana, estamos há poucos dias da conferência que vai mudar a história da minha vida e da sua vida. E você não pode ficar de fora de jeito nenhum. No carnaval, na verdade, da Itabaiana, estaremos juntos. Deus vai compartilhar conosco pessoas que você transformadas, pessoas que você curadas, pessoas que veem diferente uma coisa disso. E eu, se eu fosse você, não perderia. Estamos juntos lá. Até lá. Olá, queridos, perto da vida de Itabaiana. Eu estou aqui no Rema, em Tulsa, mas eu tenho um recado muito especial para te passar. Nós estaremos juntos nos dias 2, 3 e 4 de março. E temos uma expectativa muito grande do Senhor para os dias que se seguem na Conferência do Espírito Santo. Convide pessoas, aumente o seu nível de expectativa, porque teremos um tempo de refrigério na presença do Senhor e na sua palavra. Eu vejo você lá. Um abraço. Você gostaria de se tornar um membro da nossa igreja? Então fique atento, porque no dia 13 de março terá início o nosso discipulado, que será conduzido pelo nosso pastor Joselito e time. E as inscrições deverão ser feitas no balcão de informações até o dia 3 de março. Participe! Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Homens e mulheres de Deus estarão reunidos com o mesmo anseio dos discípulos quando pediram para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. Professores João Roberto Albuquerque, Mísia Leilã,
Sheila Lacerda, Manuel Dias, Humberto Albuquerque, Edilson de Mira e Elila Nicolas. Envolva-se neste grande mover nos últimos dias, trazendo o espírito de oração e súplica. Curso de oração, Verbo da Vida. Porque a minha casa será chamada Casa de Oração para todos os povos. O curso de oração chegou pela primeira vez aqui em Aracaju. E essa é uma oportunidade ímpar para você desenvolver a sua vida de oração como nunca antes. Fique atento às informações. O curso terá início no dia 29 de abril e durará até o dia 25 de junho, acontecendo todas as segundas e terças-feiras, das 19h30 até as 22 horas, na Igreja Sede. O valor do seu investimento é uma taxa única de R$ 380. Mas, se você se inscrever com o seu cônjuge ou com o seu filho, a gente lhe dá um descontinho e você investe R$ 350 para cada um. As inscrições só estão sendo feitas no site da igreja e você pode dividir no seu cartão em até 3 vezes. Mas, Gabriela, quem é que pode fazer esse curso? Qualquer pessoa a partir dos 16 anos, tendo formado no Rema ou não, e mesmo que seja de outra igreja, ou seja, o curso é interdenominacional. Não perca essa oportunidade, convide os seus irmãos em Cristo, convide os seus amigos, porque com certeza sua vida de oração nunca mais será a mesma. Aleluia. Aleluia. Façam suas apostas, né? Aleluia. Irmãos, eu gostaria só reforçar, tá? As inscrições para o discipulado só vão agora até domingo. Domingo agora, tá? Então, se ainda dá tempo, procura a Patrícia Hora e faça a sua inscrição, amém? Amém, eu não estou vendo Patrícia Hora aqui, cadê ela? Está lá atrás. Pronto, ela já está lá no balcão, acenando lá, tá? Procura ela. Essa turma vai ser a primeira turma na nova roupagem, né? Na nova versão. E vai ser maravilhoso, eu tenho certeza disso. Vamos se colocar de pé? Amém? Aleluia. Aí, ó, pessoal. A programação da Conferência do Espírito Santo, né, começa sábado, dia 2, às 19 horas. Domingo, dia 3, 10 horas da manhã e às 18h30. E na segunda, às 19 horas. Amém? Amém. Pai, eu abençoo meus irmãos, Senhor. Com a graça do Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo. Irmãos, vão em paz. E antes de ir, dê um abraço em pelo menos 5.000 irmãos, em nome de Jesus.